início hoje ao mais um programa do Divulgando Ciência. Hoje nós estamos divulgando as ações do Profimate, que é um dos projetos de extensão da UFES, que é coordenado pelo professor Antônio Ronaldo Gomes Garcia, juntamente também com o professor Walter. E hoje temos uma presença, né, um convidado que está, de fato, à distância, mas vai estar interagindo aqui conosco também, que é o professor José Villani. E desde já quero dar boas-vindas aqui, mais uma vez, à nossa mesa, ao professor Ronaldo Garcia. Seja bem-vindo, Ronaldo. Pode fazer suas considerações iniciais. Bom, então, Jackson, infelizmente meu celular aqui está descarregando a bateria, nem estou conseguindo ver o Villani. Quero agradecer a presença do Villani, faz algum tempo que não o vejo, né? Agradecer aqui as estruturas da TV Verbo por essa iniciativa do professor Jackson e estarmos aqui hoje divulgando as ações do Profimate. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, em nome da UFESA, o qual essa parceria está sendo realizada, né? Que é na divulgação dos trabalhos do Profimate. Enfim, dizer aqui para o professor Jackson que esse espaço aqui da Rede Verbo realmente é fantástico e que está cumprindo um papel social de extrema relevância para a nossa sociedade do ponto de vista de ciências. Então, Villani, gostaria que você, por gentileza, se apresentasse de novo e falasse um pouquinho sobre a sua vida aqui no Profimate. Agradeço desde já pelo convite, agradeço a essa iniciativa desse programa aí, tão bem falou aí o professor Ronaldo a respeito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. E falar sobre o Profimate é uma alegria, né? Fazem 10 anos que iniciou o Profimate, né? 10 anos que nós fomos a primeira turma do Profimate da UFESA. Então, foi um programa de grande impacto, não só para mim, mas eu acredito que para todas as pessoas que são egressos desse programa. Então, nós iniciamos em 2011, com a nossa primeira turma. O professor Ronaldo coordenava de forma brilhante, né, com muito afinco, muita dedicação, estava sempre ali acompanhando a turma. Então, nós tivemos excelentes professores na época que nos conduziram até aí o final aí da nossa conclusão. Então, para mim é uma honra falar desse programa. E falando aqui mais com o Villani, aproveitando o nosso convidado, Villani, você está morando hoje em Pau dos Ferros, como é que está? Fala um pouquinho também como é que foi a sua vida aqui no Profimate, o que foi que te fez vir estudar no Profimate, como foi a recepção, como foi o período de pagar as disciplinas, fazer exames, até chegar naquele ponto de começar a se dedicar para fazer a pesquisa final. Na verdade, atualmente eu estou no campus de Guaretama, né? Eu fiquei em Pau dos Ferros até o ano de 2018 e aí me transferi para cá. Bom, o Profimate eu conheci através, eu acho que foi pelas mídias, eu acho que internet, alguma coisa, que tinha lá o cartaz, né? O primeiro Profimar, primeiro programa de mestrado profissional em matemática, em rede nacional, né? Na verdade, o Profimate ele veio inaugurar um jeito novo de fazer mestrado profissional, né? O Profimate ele foi modelo, inclusive, para outros mestrados em outras áreas, inclusive. Aí fiz a inscrição, na época, a prova, né? O exame de acesso eu fiz em Natal, e aí para mim foi uma grande alegria ter sido contemplado e participar da primeira turma. Então, apesar de eu ter escolhido o campus UFES, né, porque na época eu estava trabalhando em Pau dos Ferros, mas você podia escolher o local de fazer a prova. E como eu estava nessa ponte Natal-Pau dos Ferros, eu escolhi Natal.
Bom, aí iniciamos aí, eu acho, se não me engano, talvez o professor Ronaldo tenha memória mais clara do que a minha, mas se eu não me engano foi em abril de 2011, nós iniciamos aí a primeira turma. Eu acredito que por ser a primeira, né, nós tínhamos, eu digo nós enquanto família Profimato, nós tínhamos uma série de dificuldades, inclusive, inclusive com a CAPES, né, porque era uma estrutura diferente, né, então era um mestrado que ele tinha a, uma autonomia relativa, uma autonomia local relativa, mas era subordinado ao campo mais geral, né, no país, o nacional. Então, às vezes nós tínhamos dificuldade de cadastro, alguma coisa nesse sentido. O material ainda não tinha sido, não havia ainda o material próprio, né? O Profimato ele foi sendo construído, né? Então a nossa turma foi muito pioneira nesse sentido, mas por isso não foi, não teve, nós não, por isso a qualidade não foi perdida, né? Então, apesar de ser a primeira turma e passar por esses percalços, digamos assim, mas foi uma turma de alto nível. E aí os materiais, eles foram surgindo aos poucos. Eu acho que quando a gente estava próximo à finalização do Profimato é que começaram a surgir os primeiros livros feitos especificamente para o programa. Foi uma turma que eu considerei que aí a gente fez amigos, nós tínhamos eram atividades muito coletivas. Nós nos reuníamos, nós discutimos juntos, apesar de ser de cidade diferente. Então tinha eu que era de Pau dos Ferros, tinha colegas de Mossoró, tinha pessoas do Ceará, tinha de Natal. Então assim era uma turma muito heterogênea quanto à localidade, mas nem por isso nós deixávamos de cooperar uns com os outros. Então a gente tinha uma união muito forte, né, para discutir as questões juntas. Deixa eu ver aqui. Não me lembro agora a sequência de perguntas que você fez, mas e aí fomos caminhando, né? Nós na época trabalhávamos, estávamos em sala de aula, então a gente não tinha afastamento da escola. Isso era uma coisa que também dificultou para alguns, assim, porque é difícil a gente conciliar o trabalho docente em sala de aula com um mestrado que eu considero tinha um grau de exigência relativo, né? Bom, e por fim, foi dentro da minha experiência docente que surgiu, e numa disciplina com o professor Odaci, que foi uma disciplina que ele trabalhava com tecnologias digitais, que aí surgiu do desejo de fazer o meu projeto de pesquisa, que foi voltado para o ensino de funções, com utilização do GeoGebra numa perspectiva, digamos assim, lúdica, né? E aí o Odaci também foram pessoas que quando eu fui conhecendo foi se tornando não só grandes parceiros acadêmicos, mas sobretudo amigos, né? Então, como eu tinha falado antes, o professor Ronaldo, sobretudo, era uma pessoa extremamente presente. Todos os dias que a gente estava lá, ele estava lá presente, seja ministrando alguma disciplina, seja acompanhando muito de perto cada um dos alunos. E o professor Odaci, a partir dessa disciplina, ele passou a ser meu orientador nesse trabalho. Eu gostaria de conversar um pouquinho agora também com o Villani a respeito da pesquisa dele, né? Ele falou, já deu uma deixa ali inicial que a pesquisa foi oriunda da sua vivência de sala de aula, a ideia, né? E ele trabalhou com o professor Odaci com funções, usando GeoGebra. E, Vilani, como foi trabalhar com funções usando GeoGebra? Qual foi a dificuldade inicial que vocês tiveram ou não teve muita dificuldade? E que resultados vocês conseguiram com o trabalho de vocês com a dissertação falando sobre funções, não é? Através do uso do GeoGebra. O que é o GeoGebra, né? Para quem não sabe, quem está em casa e está ouvindo essa entrevista, o que é o GeoGebra também? Seria muito bom se você pudesse falar. Ok. O GeoGebra é um software
um software matemático de geometria dinâmica, né, gratuito. Ele hoje ele é disponível online. Eu acho que na época em que a gente trabalhou, ele não tinha ainda essa versão online. A gente tinha que baixar em todas as máquinas. Então, se a gente quisesse trabalhar com ele em escola, então teria que baixar nas máquinas dos computadores. A escolha do tema, como eu comentei, né, se deu pela minha experiência de sala de aula e pela dificuldade dos alunos com um conteúdo que é, na época, marcadamente do ensino médio do primeiro ano, que é o ensino de funções, né, das funções, principalmente das funções afins e funções quadráticas, que foram essas funções que eu destaquei lá no trabalho de pesquisa. Então, o trabalho consistia em você poder trabalhar esses conteúdos de uma maneira lúdica e interativa, utilizando outros mecanismos além do tradicional, digamos, lápis e quadro branco, né? Então, se você na sua escola tem a possibilidade, como no caso dos IFs, quiçá todas as escolas tivessem a condição de ter um laboratório, né, para trabalhar dessa forma, mas em todo caso era uma atividade pensada para as escolas trabalharem nos seus laboratórios de informática. A ideia era sedimentar os conceitos matemáticos de funções, principalmente nos seus aspectos intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento, aspecto gráfico da função, pontos de inflexão, quer dizer, o ponto o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, vértice de uma parábola. Então, tudo isso era contemplado dentro da atividade. A atividade era composta de várias etapas, era uma espécie de sequência didática em que partia de uma coisa mais simples até mais complexa. O que é que eu chamo de mais simples? Então, digamos que na primeira atividade tinha marcado um ponto no GeoGebra e o aluno precisava, por aquele ponto, fazer passar por aquele ponto uma função afim, por exemplo, crescente. Então, ele deveria plotar na janela de álgebra a função, escrever a função, e que deveria passar por aquele ponto. Depois nós dávamos, por exemplo, 2 pontos e ele teria que fazer passar por aqueles 2 pontos uma função também afim crescente. Nós dávamos um ponto, pedia para ele passar por aquele ponto uma função afim, por exemplo, decrescente, mas que passassem também pela origem. Na função quadrática, nós fizemos também atividades semelhantes, como fazer passar por um determinado ponto uma função quadrática. E aí o que a gente mostrava é que ele pode fazer isso fazendo passar o vértice da parábola por qualquer ponto. Então, dado qualquer ponto, eu consigo construir uma parábola cujo vértice passe por aquele ponto. E aí a gente trabalhamos com deslocamentos horizontais, quando você tem, por exemplo, x menos 2 ao quadrado ou x mais 3 ao quadrado, você desloca horizontalmente a parábola para a direita ou para a esquerda. Nós trabalhávamos com deslocamentos verticais, né, acrescentando, por exemplo, x ao quadrado mais 2 ou x ao quadrado mais 3. Nós trabalhávamos também com a combinação dos deslocamentos horizontal e vertical. Então, nós dávamos um ponto na malha, um ponto qualquer, ele teria que fazer esse deslocamento vertical e horizontal. E depois nós passamos a trabalhar com 2 pontos. Dados 2 pontos numa malha, como fazer passar por ela uma função quadrática. E aí ele trabalhava com a noção de deslocamento horizontal e vertical e também com a noção da abertura da concavidade da parábola, então mais aberta ou mais fechada. Essa atividade ela tinha uma explicação também da discussão matemática dessa atividade. Então, quais seriam
antes, o aluno não ia fazendo essa plotagem por tentativa e erro, né? Ele teria que construir uma função que passasse por aqueles dois pontos, fazendo esses deslocamentos horizontais, verticais e a abertura da concavidade da parábola. E para isso, ele ia mexer nos x0 e y0, né? Ele ia mexer nos pontos desse ponto, x0, y0 e o x1 e y1 dos pontos P0 e P1 dados. Então, basicamente, a gente trabalhava com essa perspectiva lúdica, né? Que era fazer passar por esses pontos, ele tinha essa questão dinâmica, mas também por trás tinha uma matemática que ele precisaria, não por tentativa e erro, mas por construção lógica, obedecendo aos critérios do comportamento dos coeficientes de uma função. Então, ele fazia para isso esses deslocamentos. Então, um forte abraço a todos aqueles que participam desse programa. Quero agradecer também, como o professor Ronaldo estava agradecendo aqui, né, as instituições que, de alguma forma, nos ajudam nesse projeto, né, como a UFESA, a PROEC. Isso é muito bom. A própria Rede Verbo TV, as meninas que estão nos bastidores, né, que hoje tiveram que dar aquela correria ali no início, mas conseguiram proporcionar essa entrevista. Estamos fazendo a entrevista aqui à distância com o professor Vilani, elas trabalham ali nos bastidores para poder fazer com que a gente tenha esse link à distância, que era algo que era um desejo nosso, poder entrevistar o egresso da UFES à distância, né? Porque nem todos podem estar aqui, e elas conseguiram fazer com que isso fosse possível, né? Viabilizar. Excelente, temos uma equipe muito boa, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, um forte abraço ao Vilani, a Ronaldo por estar sempre aqui. Ronaldo, quando não está aqui na mesa, ele está aqui pelo chat também e sempre enriquece bastante cada um dos nossos programas. Então, um forte abraço a todos e até o próximo programa, divulgando as ações do Profimate e também divulgando ciência de um modo geral. Um abraço a todos e até mais. Organizado pelo projeto de extensão Divulgando as Ações de Ensino associadas aos trabalhos envolvidos no Programa de Mestrado Profissional em Matemática, em Rede Nacional, o Profmat, UFESA. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar o que achou do nosso vídeo e compartilhar para que mais pessoas consigam acessar esta informação.